No vídeo de hoje, quero falar sobre um problema muito sério dentro da psicologia moderna: as ideias profundamente equivocadas de Sigmund Freud sobre as mulheres. Então, Freud frequentemente é apresentado como o grande revolucionário da mente humana, é o pai da psicanálise, o homem que revelou o inconsciente. Só que quando nós analisamos o pensamento de Freud à luz de uma antropologia filosófica sólida, como a tradição aristotélica otomista, nós percebemos algo surpreendente nas ideias dele. Muitas dessas teorias são, na verdade, psicologia construída sobre preconceitos culturais. Então, um dos exemplos mais famosos é a teoria chamada da inveja do pênis. Segundo Freud, quando a menina percebe que não possui um pênis, ela desenvolve um sentimento de inferioridade psicológica em relação ao homem. Esse sentimento marcaria profundamente o desenvolvimento feminino. Então, percebam a gravidade dessa afirmação. Freud está basicamente dizendo que a identidade feminina nasce de uma falta, de uma inferioridade, ou seja, de algo que ela não tem. Agora, compare isso com a visão clássica da filosofia. Para a tradição aristotélico-tomista, presente em Aristóteles e depois desenvolvida por Santo Tomás de Aquino, homem e mulher compartilham a mesma natureza racional. Então, portanto, possuem a mesma dignidade e a mesma capacidade intelectual e moral. Então, ambos possuem alma racional. Ambos são igualmente imagem de Deus. Freud chega a dizer que as mulheres não conseguem desenvolver uma capacidade racional como a dos homens, que são tão inferiores, não trouxeram nada de revolucionário para a história da ciência, para a história da cultura, para a história do pensamento. E ele chega a dizer que a única contribuição que elas trouxeram foi a arte de tecer e trançar. E que dizendo ele que a natureza própria conseguiu fazer isso com os pelos pubianos. Olha que comparação mais idiota e ridícula o pai da psicanálise faz. Ou seja, se nós formos olhar pela tradição filosófica séria, por uma antropologia filosófica séria, ou seja, toda psicologia pressupõe uma antropologia, ou seja, uma ideia de ser humano. Então, se a gente for olhar pelo lado da filosofia séria, isso que Freud está fazendo não é filosofia, nem psicologia, é apenas projeção cultural. Então, aqui há outro problema mais profundo ainda. Por quê? Freud interpretava que toda a vida psíquica humana estava em torno da sexualidade. Ou seja, em torno dos desejos, conflitos, traumas, sonhos, tudo isso era reduzido a impulsos sexuais reprimidos. Mas para a filosofia clássica, isso é um erro grave de antropologia. Então, o ser humano não é apenas um conjunto de impulsos. O ser humano possui intelecto e vontade. Então, possui capacidade de buscar a verdade, o bem, a virtude. Reduzir toda a vida humana ao sexo é empobrecer radicalmente a natureza humana. É transformar a psicologia numa espécie de biologia mal disfarçada. E quando Freud aplica esse reducionismo às mulheres, então nós vemos que o resultado é ainda pior. Então ele passa a interpretar a feminilidade inteira como um tipo de deficiência psicológica. Ele fala que toda a construção cultural da feminilidade gira em torno dessa inveja da mulher acerca do pênis. Então, não é à toa que ao longo do século XX, até muitos psicanalistas começaram a criticar essas ideias. Mais curiosamente, séculos antes de Freud nascer, a tradição filosófica já possuía uma visão muito mais equilibrada da pessoa humana.
Então, Santo Tomás de Aquino afirmava que homem e mulher possuem igual dignidade na ordem da natureza. Não como Freud, que vai dizer que a mulher não possui a mesma natureza do homem, ou está uma categoria abaixo do homem, até mesmo porque Freud negava a própria natureza. Então, ainda que existam diferenças na ordem corporal, o homem e mulher possuem a mesma dignidade na ordem da natureza. Então, ou seja, diferença não significa que há uma inferioridade. Então, essa distinção simples já desmonta completamente a teoria freudiana. No fundo, Freud ele não estava descrevendo a natureza humana. Ele estava descrevendo os preconceitos da sociedade lá de Viena do século XIX e transformando isso em uma teoria psicológica. Então ele pegou um preconceito social e transformou numa teoria psicológica. Então aqui está uma lição importante. Nem toda teoria que se apresenta como científica realmente compreende o ser humano. Às vezes aquilo que parece ciência, né, é apenas ideologia vestida de psicologia. E quando analisamos Freud com uma filosofia sólida, nós percebemos que muitas de suas ideias dizem mais sobre as limitações do próprio do Freud do que sobre a mente humana, principalmente do próprio Freud enquanto pessoa humana. E quando nós vamos a fundo estudar Freud, estudar as raízes do seu pensamento, nós vemos que não há nada de originalidade em seu pensamento. Muitas teorias ele apenas copiou. Não é à toa que muitos de seus contemporâneos o acusavam de plágio intelectual, de ter pegado teorias que alguns desenvolveram e lá faz e escrever sobre elas como se ele fosse o descobridor daquelas teorias. Teorias que, no plano científico, nós vemos que não há nenhum valor, não há lógica, nem na parte da ciência, nem na parte da filosofia. A psicanálise de Freud não passa de uma teoria morta e infantil, que chega a ser até mesmo algo ridículo. Então, se você quer conhecer mais sobre quem é o ser humano, deixe aqui nos comentários que irei entrar em contato com você para te apresentar o nosso curso de antropologia tomista, onde nós mostramos uma visão de ser humano clara, seguindo a tradição filosófica de Santo Tomás de Aquino. E claro, né, em diálogo com a ciência moderna. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal.